Olá a todos, bem-vindos novamente à nossa aula de Estatística Aplicada à Experimentação, o básico. Essa é a nossa última videoaula de conteúdo, em que eu vou trabalhar com vocês um pouquinho mais sobre regressões lineares que a gente trabalhou lá no início do curso, tá bom? Em outras unidades. Então, a minha ideia aqui é explorar um pouco mais a análise das regressões, uma vez que agora a gente entende, né, o que são os testes de hipótese, a análise de variância, a análise de resíduos, que a gente já consegue fazer testes de normalidade, de homocedaticidade, então a gente vai aplicar agora nas regressões lineares. Para isso, eu vou usar o mesmo exemplo que a gente trabalhou lá na aulinha de regressão, correlação e regressão, que foi aquele que a gente tentou identificar se havia uma influência, né, da quantidade de vitamina C ingerida no crescimento dos odontoblastos de cobaias, tá bom? Então, lembrando que nós tínhamos como variável resposta o crescimento dos dentes, né, o crescimento dessas células odontoblásticas, e nós tínhamos como variável resposta duas variáveis. Uma era a quantidade em si de vitamina ingerida e a outra era a forma de ingestão da vitamina C, tá bom? Como a gente já fez uma análise prévia, né, e eu já identifiquei qual foi, né, a forma de ingestão que nos forneceu ali uma correlação melhor, eu vou trabalhar nessa aula apenas com a quantidade de vitamina C ingerida para essa forma específica de administração de vitamina. Vamos relembrar o que nós fizemos na aula de regressão linear. Basicamente, nós plotamos nossos dados e pedimos para que os softwares, né, traçassem para a gente uma reta que se ajustasse muito bem a esses dados, né? Realmente era uma reta, porque o que nós estávamos buscando era um modelo linear, ok? Então, a nossa variável resposta foi aqui no eixo y, que foi o comprimento do dente em milímetros, e no eixo x nós tínhamos a nossa variável explicativa, que foi a dose de vitamina C em miligramas por dia, ok? Então, nós geramos um modelo linear que tinha essa carinha aqui, né? A variável y, comprimento do dente, ela seria igual a um coeficiente, que é justamente isso que o software nos ajuda a calcular, né? Lembra que aqui a técnica é a técnica dos mínimos quadrados, vezes a minha variável x, quem é a minha variável x? Dose de vitamina C, mais um intercepto. E na época, a gente avaliou simplesmente o R quadrado, né, como um parâmetro para a gente ter ideia se essa regressão, né, se essa equaçãozinha que o software achou para a gente, ela era razoável ou não. Lembrando que R's quadrados elevados nos diziam, né, que os pontos estavam ali muito próximos dessa equação, né, e R quadrados pequenininhos nos diziam que esses pontos estavam muito longe dessa equação, tá bom? Hoje o que a gente vai fazer aqui é aplicar testes de hipótese, ok? Um teste de hipótese para avaliar se esse modelo gerado ele é significativo ou não. E como é que a gente faz isso? Olhando justamente para o valor desse coeficiente. Esse coeficiente ele é praticamente zero, ou seja, não existe nenhuma relação direta entre a variável y e a variável x, ou não, ou ele é diferente de zero, né? Isso me diz que x e y se relacionam, né, através desse coeficiente, ok? Para isso, a gente precisa primeiro começar checando alguns requerimentos para que essa regressão seja analisado, né, através do teste de hipótese, né? E quais são esses requerimentos? Dados contínuos, né, quantitativos. Quando nós fizemos a aula de regressão, a gente já havia conversado sobre isso, que ela é uma ferramenta boa para dados quantitativos, né? Independentes, ou seja, uma resposta não interfere no valor da outra resposta. Cada uma das observações aqui, elas foram adquiridas independentemente, tá? Sem outliers, certo? E nós precisamos, assim como na ANOVA, olhar para os resíduos desse modelo, né? Lembra o que eram os resíduos do modelo? Era o quanto, né, a minha reta, a minha equação não conseguiu explicar dos meus dados, né? Então, esse ponto aqui que está muito distante da reta, ele tem um resíduo longo, né? Ele tem um resíduo grande, porque meu modelo não explica muito bem ele, né? Assim como esse outro aqui.
No entanto, o meu modelo explica muito bem esses pontos que estão aqui próximos, né, à regressão. Como pré-requisitos para a análise de um modelo linear, nós temos os mesmos pontos que nós vimos lá para a nova. Nós precisamos de resíduos independentes e normais e resíduos homocedásticos. Eu vou desenvolver essa análise aqui com vocês utilizando primeiro o RStudio, tá bom? Então, lá no RStudio, a gente vai novamente gerar o modelo linear e nós vamos gerar 4 gráficos importantes de serem analisados antes da gente olhar para o nosso teste de hipótese, né? Se os coeficientes são ou não iguais a zero. Nós temos que fazer essa análise, então, de pré-requisitos e esses 4 conjuntos de dados nos ajudam a ter ideia do que está acontecendo com os nossos resíduos, tá bom? Então, o que a gente vai criar? Nós vamos criar um gráfico, né, dos resíduos pelos pontos do meu modelo, né? Então, o quanto eu tenho de resíduo aqui, o quanto cada ponto que eu observei está longe da minha curva, ok? Esse gráfico de resíduos a gente já havia feito, inclusive, na outra videoaula. A gente já havia feito lá na videoaula de regressão linear. A diferença é que aqui ele coloca para mim, né, essa linha que traça para mim os resíduos médios aqui do gráfico. Bom, os resíduos eles estão, né, bonitinhos em torno do zero e é o que deve ocorrer para um modelo de mínimos quadrados em que a média deles deve ser zero. Esse gráfico a gente usa para ver a linearidade dos pontos, então quanto mais linear for o meu modelo, mais retinha, né, mais paralela à linha zero, aqui estará essa linha vermelha. Aqui no nosso caso está razoável. Eu posso considerar que eu tenho uma certa linearidade, né? Não é uma coisa perfeita, né? Mas está ali. Eu fico na dúvida se eles são homocedásticos, só olhando esse gráfico de resíduos, né? A gente vê que aqui a distribuição dos, né, os resíduos estão mais agrupados, aqui estão mais agrupados do que estão aqui. Tá, então a gente fica, será que eles são homocedásticos? Vamos continuar a análise. O que é plot, que a gente também já usou em várias videoaulas, então nós temos aqui os resíduos padronizados e os quantis teóricos para esses resíduos, e lembrando, né, que esses pontinhos eles devem todos cair em cima da nossa linha da normalidade. Veja, tá bonitinho, né? Embora ele identificou aqui para mim esse ponto 22, o 23 e o 15, são 3 pontos num conjunto grande de dados, né? Então, a gente aí, por esse gráfico do QQ-plot, a gente estaria ok aí para a normalidade, né? A gente estaria bem próximo da normalidade dos resíduos. Um outro gráfico que ele gera é esse da raiz quadrada, né, do módulo dos resíduos padronizados pelos meus valores preditos pelo modelo. Então, aqui, esse gráfico em si, ele é interessante para a gente fazer a análise da homocedasticidade, tá? Como ele faz essa padronização dos resíduos, a gente melhora, né, um pouco o alinhamento dos pontos para conseguir olhar, focar só no espalhamento, né? Então, aqui a gente olha e ainda se questiona, nossa, será que esses dados são realmente homocedásticos, né? Esse primeiro conjunto de dados parece, né? Esse primeiro conjunto de resíduos parece que está um pouquinho menor do que os demais. Eu ainda ficaria na dúvida. Então, aqui a gente vai olhar lá para um teste estatístico, né? Para fazer uma análise um pouco mais criteriosa do que a análise visual que eu estou conseguindo fazer aqui, tá bom? Esse terceiro gráfico, que ele tem também aqui para a gente os resíduos padronizados, por uma variável aqui que se chama alavanca ou pontos de alavancagem, né? O que ele serve esse gráfico? Para nos mostrar se há outliers. Então, esse gráfico ele já traz um outro conjunto de análise e estatísticas que nos mostram justamente isso. Se eu tenho pontos que estão alavancando o meu modelo, né? Que eles puxam, que eles deslocam, inclinam mais ou menos o nosso modelo. São pontos de alavancagem. Então, essa análise é feita através da distância de Koch, tá? E aqui é interessante que a gente não tenha nenhum ponto abaixo da distância de Koch, tá bom? No nosso caso aqui, a gente não tem, tá bom? Os nossos resíduos padronizados, eles estão aí entre -3 e 3, o que é algo interessante, tá? Da gente ter. E pelo gráfico, como eu não tenho ninguém abaixo da linha de Koch, nós não teríamos aí outliers, né, fazendo essa alavancagem dos nossos dados. Se eu tivesse outlier, eu preciso parar e fazer uma análise crítica desse outlier, tá? Não é simplesmente pegar e tirar o ponto. Talvez esses outliers sejam importantes, são pontos ali que ocorreram e que a gente não tem nenhuma
explicação de falha para eles, então talvez tentar um outro tipo de modelo, né? Mas é sempre importante a gente olhar para os outliers e tentar identificar o que ocorreu com aquele ponto que ele está com um resíduo tão alto, né? Será que eu tive uma falha experimental, uma falha de medida, aconteceu alguma coisa no dia que o meu experimento não conseguiu se manter constante, e isso influenciou no resultado, né? E aí eu gerei o outlier. Então, essa é uma análise, né? Eu oriento a fazer junto lá com o teu orientador o que fazer com esses outliers, se vocês vão remover, se não. Mas gostaria de deixar claro que não é simplesmente chegar e falar, vou tirar todos os outliers e tá tudo bem. É preciso uma análise crítica sobre isso. Talvez o modelo linear não seja o melhor modelo para você, né? E por isso que você está tendo, né, esses resíduos muito discrepantes, ok? Então precisa fazer uma análise crítica antes de sair simplesmente retirando os outliers, tá bom? No nosso caso aqui, para o modelo linear, o interessante é que esses resíduos padronizados estejam entre -3 e 3 e nenhum dado abaixo aí da linha de Koch, tá? Como é que eu gerei esse gráfico? Vamos lá para o R. Então, aqui no R, a gente vai usar esse conjuntinho de bibliotecas. Nós já usamos esses pacotes lá na videoaula de regressão linear, então eu acredito que não vai ser novidade para ninguém, então vou pedir para rodar. Vou puxar meus dados, o base de dados que eu vou usar aqui é a mesma que a gente usou lá na outra videoaula, que foi a EAE4, então vocês já devem ter aí, se vocês não têm, só entrar lá no Moodle e baixar a EAE4, né? O que eu vou... Lembra que aqui o que eu estou colocando é o caminho onde eu salvo essa planilha, então vocês vão colocar o caminho de vocês, tá bom? E vou puxar a aba TUFG. Vamos olhar para essa planilha, né? Então, lembra que nessa EAE4 eu tenho dados do TUFG, do Lírio, e o que a gente vai usar é justamente essa do TUFG. Então, eu estou identificando ali o nome da minha aba, lembrando que eu tenho que escrever exatamente como está aqui na aba, tá? Até aconselho que vocês cliquem 2 vezes, deem um Ctrl+C e um Ctrl+V, um Ctrl+V aqui no R, tá? Vamos puxar minha planilha, puxei, vou pedir para me mostrar. Então tá lá, puxou meus dados direitinho. Vou pedir para taxar, para não ter que ficar toda hora declarando a base de dados que eu vou puxar os dados, lembrando que isso não funciona para todos os comandos que eu vou usar, mas para alguns. Vamos fazer um boxplot para a gente relembrar como são esses dados, tá bom? Então, eu vou fazer esse boxplot é o mesmo que eu já fiz lá para a aula de regressão, tá bom? Eu estou pegando lá da minha base de dados TG, que foi a lá que eu chamei aqui de TG, minha base de dados. Eu vou filtrar os meus dados por tipo de suplementação, sendo que aqui o que eu vou olhar é somente para a suplementação do VC. Então, lembra, eu falei, olha, a gente já sabe que o VC foi melhor que o suco de laranja, né, o OJ, que eu chamei na planilha. Então, eu vou olhar só para o VC, por isso que eu estou filtrando esses dados, tá bom? E desses dados filtrados, eu vou jogar para o ggplot, pedindo para ele colocar para mim a dose. E lembra, essa dose, olha lá, dose é uma dose categórica, né, em que eu categorizei em baixa, média e alta as dosagens de vitamina C. Então, dose no Y, a minha variável resposta, que é o comprimento dos dentes, e eu vou pedir um box plot. Então, a minha geometry é box plot, tá bom? Vou pedir para ele rodar. Tá lá. Então, aqui o nosso boxplot é para dose alta, como que variaram meus dados, para dose baixa e para dose média, tá? Então, aqui eu não fiz a análise de dados primeiro, não estava dando muita importância para essa análise, porque a gente já fez isso lá na videoaula de correlação e regressão linear, tá? Bom, estão aí meus dados, parecem bem diferentes uns dos outros, mas vamos ver o quão diferentes eles são. Vamos ver se eles se encaixam no modelo linear, né? Será que se eu aumentar a dose, eu aumento o tamanho do dente? Por aqui, se a gente olhar, a dose alta realmente parece bem maior do que as demais, tá bom? E vamos fazer o diagrama de dispersão já com a nossa reta de regressão. Esse comando, de novo, é exatamente o mesmo comando que eu usei lá na aula de regressão. Nós vamos pegar os dados do TG, da nossa planilha aqui que eu baixei, que é a EAE4. Eu vou filtrar por tipo de suplemento, vou olhar apenas para os dados que são VC, vou jogar no ggplot,
tá? No eixo X, veja que agora é um gráfico de dispersão. Então, a minha variável do eixo X não pode ser mais categórica, ela tem que ser quantitativa, tá? Então, eu estou pegando o valor da dose mesmo que eu ministrei para os ratos, tá? Para as cobaias. No Y, comprimento do meu dente, eu vou fazer um gráfico que usa geometria de pontos, porque o diagrama de dispersão, geralmente, o que a gente usa são pontos, tá? Tamanho do ponto, tipo do ponto, preenchimento. Não vou ficar batendo de novo aqui. Quem precisar lembrar disso, volta lá na videoaula de regressão. Vou pedir para ele a suavização, utilizando o método LM. O que é esse método LM? É o Linear Model, então modelo linear. É isso que a gente está buscando, tá? Então, o próprio ferramenta do ggplot vai tentar ajustar ali os meus pontos para um modelo linear que se adapte bem a ele. Esse SE falso, o que eu estou fazendo aqui é indicando para ele que eu não quero que ele coloque para mim os intervalos de confiança desse modelo, tá bom? E o meu tema BW, vamos rodar. Então, tá lá, a gente já gerou exatamente esse diagrama de dispersão na outra aula, ok? E agora eu vou começar efetivamente a regressão. Então, eu vou gerar aqui primeiro uma tabela, que eu estou chamando de tabela VC. O que é essa tabela VC? A tabela VC vai ser onde eu vou sumarizar dados, né, relativos ao tipo de suplemento VC. Então, o que eu estou fazendo? Lá da minha base de dados TG, eu vou filtrar os suplementos eu vou filtrar a variável tipo de suplementação para VC, então só vou olhar para VC e vou pedir para ele summarize. Então, converta numa tabela, coloque numa tabela para mim uma variável que eu vou chamar de comprimento 1, que vai ter efetivamente o comprimento dos dentes em milímetros, e uma variável 2, que eu chamei de dosagem 1, que vai ser a dose em miligramas por dia, tá? E eu ainda estou pedindo para ele pôr nessa tabela a dose categórica, tá bom? Então, vamos gerar essa tabelinha. Eu vou pedir aqui para a gente ver a tabela, tá bom? Vou pedir para a gente ver essa tabela. Vou rodar aqui. Então, a gente olha aqui só para conferir se está tudo que eu queria realmente. Então, está o comprimento do dente, a dosagem que eu usei e a dose baixa. Aqui ele fala para mim que ele tem mais 20 rows, mais 20 linhas, então isso quer dizer que eu tenho um conjunto de dados, né, de 10 mais 20, que me dá 30. É isso mesmo. Lembra que eu tinha 30 dados para o OJ e 30 dados para o VC nessa base de dados. Então, tá certinha a minha tabela. E agora eu vou criar o meu modelo, tá? Então, o meu modelo eu vou chamar de modelo VC, que é o modelo, né, para essa vitamina C. Ele vai ser igual um Linear Model, um LM, que vai relacionar para mim o comprimento 1. O que é o comprimento 1? Comprimento do dente, eu acabei de definir na minha tabelinha. Por dosagem 1, tá? Por dosagem 1. Então, eu estou vendo comprimento por dosagem, tá bom? E estou informando para ele que os dados eu quero que ele pegue, então, data, né, igual tabela VC. Então, pegue os dados da tabela VC. Se eu não tivesse colocado esse data igual tabela VC, ele puxaria os dados da tabela que eu atachei. Na verdade, ia dar um erro, porque lá não existe nenhuma variável, comprimento 1 e dosagem 1, tá bom? Então, vamos rodar o nosso modelo linear. Rodei, vou pedir para ele mostrar para mim esse modelo. Então, ele mostra lá para mim, né, o intercepto de 3,3. Então, o intercepto é o valor de y para quando eu não tenho nenhuma dose. Então, veja que se a dose é 0, ainda assim, os dentes dos ratos vão crescer. O que faz todo sentido, não é verdade? E essa dosagem, ele mostra para mim justamente a interferência da dose no comprimento do dente, né? Então, ele que me dá aquela relação entre x e y diretamente, ok? Que é o grande core aqui da nossa análise de regressão, tá bom? Bom, tá aqui, nós não fizemos nenhuma análise ainda se esse modelo tá bonitinho ou não, ele só mostra para mim qual foi o modelo, o melhor modelo que ele achou, e agora a gente vai fazer aqueles gráficos que eu acabei de mostrar para vocês. Então, aqui eu vou usar uma técnica que eu não havia usado ainda antes, né? Esse par mfrow, e que isso me faz, né? Isso aqui é um comando para eu indicar para o R como que eu quero que ele mostre as figuras para mim. Então, eu estou falando aqui que o que eu gerar a seguir, eu quero que ele mostre para mim, né, num esquema 2, 2. Então, são 2 linhas e 2 colunas, tá? 2 linhas, 2 colunas. Dessa forma, eu consigo ver mais de um gráfico ao mesmo tempo aqui no meu viewer. Então, deixa eu rodar esse daqui. E o plot,
plote o modelo VC, veja, eu estou pedindo para ele plotar esse modelo linear. O que ele vai fazer aqui é plotar a análise do modelo linear, tá bom? Ele não está plotando a regressão em si para mim, ele está plotando a análise do modelo. Então, ele vai gerar justamente aqueles 4 gráficos que eu mostrei para vocês no slide de aula. Então, vamos gerar aqui, olha lá. Deixa eu pedir um zoom. Então, os nossos 4 gráficos, né, para a gente analisar a linearidade dos resíduos, para a gente analisar a normalidade dos resíduos, para a gente analisar aqui a homocedasticidade dos resíduos e aqui para a gente avaliar se existe algum ponto de alavancagem ou algum outlier nos meus dados, tá bom? Então, essa foi a análise que eu transportei lá para os meus slides. Bem simplesinho de fazer, tá? Se eu não coloco esse paremflow, né, não defino para ele que eu quero ver tudo junto, ele vai me mostrar um gráfico por vez, tá bom? Aí eu vou clicando, né, dando run, e ele vai mostrando cada um dos gráficos individualmente. Aí depende de como você quer apresentar, se para você é interessante ter a figura um pouco maior, né, pegar cada gráfico separadamente, você elimina esse paremflow do seu script. Se para você é melhor o resumo assim, né, visualizar todo mundo junto, aí você usa esse vetor 2x2, que ele vai te dar 2 linhas e 2 colunas, tá bom? Bom, fizemos uma análise, então, visual, né, de como se comportaram os nossos resíduos, mas como eu disse para vocês, eu vou aqui analisar os resíduos da mesma forma que a gente analisou nas videoaulas passadas, olhando realmente, aplicando um teste de normalidade dos resíduos e aplicando um teste de homocedasticidade dos resíduos, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, gerar, né, esses resíduos que eu estou fazendo, ó, res mod VC, então vão ser os resíduos do meu modelo VC, vão estar nessa variável. E como é que eu chamo meus resíduos? Lembra, igualzinho que a gente fez nas aulas de ANOVA. Residuals, modelo VC, tá? Residuals, modelo VC. Tá? Vamos rodar. Então, ele já jogou os resíduos no meu modelo VC ali dentro. Eu não vou pedir para ver os resíduos em si, porque ele vai me mostrar um monte de números, mas eu vou pedir sim para ele sumarizar para mim esses resíduos. De que jeito? Tá? Então, esse summary R standard modelo VC. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui é uma avaliação dos resíduos padronizados. Tá? Eu estou padronizando os meus resíduos e olhando, fazendo um resumo, um summary, um resumo desses resíduos padronizados, tá? Então, o R-Standard, ele vai justamente pegar os resíduos padronizados, tá? Vamos gerar, então, olha lá, ele mostra aqui para mim que o meu menor resíduo tem valor de menos 2,3 e o meu maior 2,07, né? Então, veja, são números que estão ali dentro do menos 3 mais 3, que é uma boa referência para a gente, para os resíduos, tá bom? Para a gente evitar de ter muitos outliers aí, tá? Ele me fala qual é a mediana dos resíduos, então veja que a minha mediana dos resíduos e a minha média dos resíduos estão ali bem próximas do zero. Então, a mediana talvez seja mais complicado da gente analisar, mas a média em si, né? Se os meus mínimos quadrados funcionaram muito bem, a minha média vai estar sempre próxima ao zero, tá? Então, isso é um fator interessante também para a gente olhar, ok? E aí, bom, essa é uma das análises que a gente faz. O que eu vou fazer agora é rodar um Shapiro para confirmar se essa minha análise desse plot aqui ela foi corretinha, tá? Então, eu vou rodar um Shapiro teste, veja que para o res modelo VC, tá? Res modelo VC foi a variável que eu atribuí os residuals, tá? Os resíduos do meu modelo. Então rodo o Shapiro. Então, o Shapiro me fala, olha, seu P valor para o teste Shapiro-Hill, que foi de 0,91. 0,91, se eu pegar aí 5% de significância, está super dentro, né, da região de aceitação do H0, então a gente aceita que esses dados são normais, né? Então, realmente, os meus resíduos aqui, eles se distribuem normalmente, tá bom? Que era esperado. Vamos rodar o Levene test, então, exatamente o mesmo comando que eu vim usando nas outras aulas, tá? Então, Levene test para o meu res modelo VC, então, para os meus resíduos do modelo VC, aí lá na tabela VC, eu vou pegar a variável dose. Veja que aqui eu estou pegando uma variável que ela é categórica e não numérica. Então, para o Livene, a gente tem que ter esse agrupamento. E esse agrupamento, ele é uma variável categórica, tá bom? Então, por isso que eu estou usando dose e não dose em miligramas.
peço para rodar. Ele não achou o Livene Test, porque está em alguma biblioteca que eu não rodei aqui. Desculpa, faltou eu rodar aqui a minha biblioteca car. Deixa eu rodar. Vamos rodar o Livene. Pronto. Então veja que o p-valor do Livene é de 0,1336, o que também me joga na região de aceitação do H0, né, considerando aí um alfa de 0,05, tá? Um alfa de 5%. Então, existem evidências aí para a gente dizer que esses resíduos, eles são homocedásticos, tá? Então, aqui onde eu estava um pouquinho de dúvida, se isso aqui seria realmente homocedástico, a gente tem uma confirmação aí pelo teste de Livene, ok? Então, confirmamos que os nossos resíduos são normais, confirmamos que os nossos resíduos são homocedásticos, eu tenho homogeneidade de variâncias para esses resíduos, e ainda fizemos uma análise dos resíduos padronizados e verificamos, né, que esses valores de mínimo e máximo estão entre menos 3 e mais 3, o que me dá uma certa segurança aí em relação à presença de outliers, ok? Feito isso, a gente pode finalmente analisar o nosso teste de hipótese para ver se essa regressão ela é realmente válida estatisticamente falando ou não. Então, aqui, agora, eu vou pedir, né, uma sumarização desse modelo, ok? Então, vou pedir para ele sumarizar para mim. Summarize. Quando eu peço, né, para o resumo do meu modelo, ele mostra para mim toda a análise que foi feita. Então, veja, ele coloca lá que a chamada foi o linear model, modelo linear, da seguinte fórmula, comprimento 1 por dosagem, com dados que vêm lá da tabela VC. Lembra, a gente acabou de gerar essa tabela. Ele me mostra uma análise de resíduos. Ah, mas você fez a análise de resíduos e a análise do modelo já gera? Calma, olha só como está diferente, né, aqui daqui. Qual que é a diferença? Aqui eu fiz uma análise do modelo dos resíduos padronizados, tá? Eles estão padronizados. Eu fiz aquela transformação que a gente faz dado menos média dividido por desvio padrão, ok? Então são dados padronizados, tá? Aqui não, aqui são os meus resíduos puros, tá? Meus resíduos mesmo, o valor absoluto deles, tudo bem? Então aqui eu não tenho muita ideia do que é bom e do que é ruim. Quando eu padronizo, eu sei que 3 desvios acima ou 3 desvios abaixo da minha média, tá ok. Aqui não, porque eu nem tenho ideia, 8,2, quantos desvios estão da média dos resíduos. E aí sim vem o que a gente queria, né, que é a análise estatística do meu modelo. Então, o que a gente tem nessa tabelinha é um teste T, né, para ver se esse meu coeficiente aqui, se essa minha dosagem, certo? Ela é igual ou diferente de zero, certo? Então, a gente fez um teste de hipótese, o teste de hipótese foi o teste T, ok? E essa tabela me traz esse resumo. Então, ele calcula o valor de T, tanto para o intercepto quanto para a dosagem. Esse intercepto, normalmente, a gente não faz uma avaliação criteriosa dele, né? O máximo que pode ocorrer aí ele realmente ser zero, né, e a gente ter uma equação, e a gente ter um modelo que passe pelo ponto 0,0, mas em geral isso não ocorre, né? Em geral a gente tem o intercepto, que é lá o que acontece quando a minha variável explicativa ela é nula, quando eu não tenho interferência dela no meu modelo, tá bom? Mas esse ponto da dosagem é super importante, que é justamente o que a gente quer ver. Será que esse valor da dosagem, né, esse coeficiente que eu encontrei aqui pelos mínimos quadrados, ele é significativo ou não? Isso é igual a zero ou é diferente de zero? Então, a gente olha a análise do teste T, tá? Então, veja que o meu t-valor aqui foi de 10,9, com p-valor de 1,5, 10 a menos 11. Né? 10 a menos 11, eu estou totalmente na região de rejeição do meu H0. Né? Eu rejeito o H0 de que esse coeficiente é igual a zero. Ele não é igual a zero, ele é diferente de zero. Diferente de zero, o meu modelo faz todo sentido. Existe uma relação, existe uma influência da dosagem de vitamina C no crescimento dos dentes. Ok? Então, eu posso utilizar aqui esse modelo. Ainda a análise do modelo, ele me dá o R quadrado e o R quadrado ajustado. Esse R quadrado ajustado ele é sempre menor do que o R quadrado, ok? E ainda aqui ele me dá a estatística F para os meus dados, tá bom? Com o p-valor. Então, essa análise aqui é uma análise, já é uma análise mais criteriosa do que a que eu fiz simplesmente olhando o R quadrado,
tá bom? Aqui eu realmente tenho certeza de que esse coeficiente, ele é válido, né? Ele tem algum significado dentro do nível, né, de confiança que eu escolhi para fazer essa análise, tá bom? Eu vou gerar aqui o gráfico, né, o diagrama de dispersão, o mesmo que eu gerei aqui em cima, só que agora eu vou colocar, né, usando esse stat headline equation, que eu já usei lá na outra aula também, já usei lá na videoaula de regressão, tá bom? Então eu vou usar novamente essa função dentro do ggplot para que a gente coloque no gráfico o valor da equação, o meu r quadrado e o meu r quadrado ajustado, tá bom? Então, olha lá o que eu estou fazendo dentro do stat headline. Eu vou colocar uma estética nele que eu quero um label, né? Então, eu quero um rótulo. Então, eu vou pedir para ele copiar, para ele paste para mim, 2 pontos, eqlabel, né? Então, é a equação, tá? 2 pontos, vírgula, 2 pontos, rr-label. Então, esse rr-label que ele me dá é o r quadrado, vírgula, add.rr.label. Então, o que é isso? Rotula para mim também o RR ajustado. Então, vai aparecer para mim esses dois R's quadrados aqui, o ajustado e o não ajustado, tá bom? Estou pedindo para ele deixar uma separação entre as informações com alguns espaços. E aqui, esse label.y é onde eu quero que ele jogue o label, tá? É a altura lá no eixo y em que eu quero que o label seja colocado. Então, tá lá, veja que aqui quando eu rodo o comando, ele fala para mim que essa geometry smooth, né, a suavização, ele foi usando a fórmula y em função de x, que era o que a gente queria mesmo, tá bom? Então, olha como fica esse gráfico. Veja que aqui, nesse gráfico, né, eu usei o SE true, diferente do que eu fiz em cima. Por quê? Porque eu quero ver esse intervalo de confiança, tá? Então, a ferramenta estatística, ela já aplica o conceito de intervalo de confiança para essa linha. Então, a minha linha de regressão, ela é um valor médio do meu intervalo de confiança. E aqui eu tenho o valor máximo e o valor mínimo, que, vamos dizer assim, é seguro de eu assumir para esses pontos, tá bom? Então, eu tenho o meu intervalo de confiança aqui também. Tá aqui a minha equação do gráfico, espaço, meu R quadrado, espaço, meu R ajustado, já tudo na mesma visualização. Lembrem que depois as frescurinhas lá de letra, tamanho, se vai ser negrito, se não vai, se vai por linha de grade, se não vai, a cor que a gente está fazendo as coisas aqui, que vocês podem brincar e mudar bastante, tá bom? Mas esse é um gráfico já bem apresentável, né? Bem bonitinho para a gente colocar aí nos nossos trabalhos, tá bom? Então, voltando aqui para a nossa aulinha, tá aqui o gráfico que eu acabei de gerar lá com vocês. Vamos reforçar quais são as hipóteses que nós estamos testando aqui nessa análise da regressão. Eu estou avaliando como H0, o meu coeficiente é igual a zero, ou seja, y não tem nenhuma relação direta com x, tá bom? E o meu HA é que o meu coeficiente é diferente de zero, ou seja, y sofre influência de x, né? Ou seja, o comprimento do dente é influenciado pela dose de vitamina C diária, tá? A gente fez essa análise, lembra que nós geramos um modelo que dizia para mim que o comprimento do dente era uma função da dose de vitamina C. Essa função, né, depende desse coeficiente, que a análise nos indicou que ele é de 11,72. Aqui no gráfico já aproximei para 12, ok? Mais um intercepto, esse intercepto, né, uma interpretação dele, é justamente de estar sem o efeito dessa variável explicativa. Sem o efeito dessa variável explicativa, como é que se comporta a minha variável resposta? Então, ela tem um valor mínimo, né, que é aí de 3,3. Então, é como se o menor valor que o médio que os odontoblastos assumiriam seria de 3,3 milímetros, tá bom? Sem a vitamina C. Quando eu coloco vitamina C, a gente tem aí a influência da dose no comprimento dos dentes, tá bom? E a gente analisou aqui pelo teste T que esse valor para o coeficiente, dado o meu conjunto de dados, ele é diferente de zero, né? Eu caio aqui, pelo meu p-valor, na região de rejeição do H0 e aceitação do HA, tá? Então, o que a gente vai aceitar é o HA, fato que me diz que essa dosagem, esse coeficiente, ele é diferente de zero. Ou seja, a dose de vitamina C influencia o comprimento do dente. Então, eu posso aí dizer que essa análise de regressão
ela tá ok, a gente pode trabalhar com ela para fazer estimativas aí, né, de se eu variar a dose de vitamina C, como que vai se comportar o crescimento dos dentes das cobaias, ok? Eu vou fazer a mesma análise no Excel, né, porque essa é uma análise que o Excel gera tranquilamente, tá bom? Então vamos lá rapidinho para o Excel. Então, o que eu vou fazer aqui é usar o pacote de dados. Então, lembra, dados, análise de dados. Eu vou usar aqui, dentro dessa análise de dados, a análise de regressão. Então, veja, existe uma análise de regressão. Eu já havia usado com vocês também na videoaula, mas vamos pegar um pouco mais fundo aqui na interpretação, tá bom? Então, eu quero uma análise de regressão e eu tenho que falar para ele quais são os seus valores y de entrada. Lembra que y é a minha variável resposta. É o meu valor da variável resposta, é o comprimento do dente para o VC. Aqui. O meu x, aí sim, é a minha dose, né? A minha variável explicativa. Tá aqui, dose. Eu tenho que informar se eu peguei rótulos, então eu não selecionei os rótulos. Se vocês selecionaram, é só vir aqui e clicar aqui, tá bom? Eu posso forçar a constante passar pelo zero, mas isso não faz sentido para mim, porque as cobaias vão ter dente tomando ou não vitamina C, por mais que ele seja mínimo, tá? Então eu não vou forçar a constante passar para o zero. Talvez em algumas situações para vocês seja importante forçar isso, tá bom? Mas aqui para mim, eu não vou fazer isso. Meu nível de confiança, tá? Nível de confiança eu vou manter o 95% e eu quero a saída dos meus dados aqui do lado. Beleza? Vou pedir ainda para ele mostrar para mim os resíduos padronizados, plotar os resíduos, plotar a jugelinha. Eu não vou pedir, porque aqui ele só mostraria para mim os pontos ajustados ali no modelo, tá bom? E vou pedir a probabilidade normal para os meus resíduos. Ok? Então, olha lá o que ele me gera. Ele me dá um resumo, meu R quadrado, meu R quadrado ajustado. Veja que os valores são iguaizinhos aos que a gente pegou lá no R, tá? Meu erro padrão, número de observações. Ele faz uma nova, então aqui o teste que ele faz é um teste F. Lá no R a gente fez um teste T, mas também ele me dava a opção do F, né? Lembra, ele mostra lá para mim o F. Lembra que o F é uma relação de variâncias, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui é verificando, né? O quanto eu tenho de variação nos meus dados referentes à regressão e o quanto a resíduo. O interessante para mim aqui é que grande parte das minhas variações sejam devidos à regressão e não ao resíduo, tá? Então, veja que valores de F, o que era o F? A gente dividia, né? A variância dos resíduos, que é esse MQ, tá? Pela variância, desculpa, a variância da regressão pela variância dos resíduos. Então, quando F dá um valor muito grande, isso quer dizer para mim que a regressão realmente é a mais provocadora e a principal causa de variação dos meus dados, e não os resíduos, né? Não é simplesmente uma variação normal, tá? Aqui eu teria que comparar esse F com um F crítico para o meu teste, mas ele já me dá um p-valor, e o p-valor aqui é bem pequenininho, né? Então, a gente cai na região de rejeição do H0, de que essas variâncias são iguais, tá? Não é, a regressão ela realmente influencia os meus dados, então ela é significativa, o meu modelo seria significativo. Da mesma forma, que o R fez, o Excel ele também calcula para a gente o intercepto, né, e a variável x1, ou seja, aqui a minha dosagem, tá? Ele calcula esses coeficientes por mínimos quadrados, ele coloca aqui também para a gente um intervalo de confiança para esses valores, que é justamente aquilo que o R fez, colocando para mim, na verdade, no gráfico já, tá bom? Ele me dá também uma análise de resíduos, então ele faz o Y previsto pelo modelo, né? Então esse Y previsto para o modelo é o ponto do modelo, e ele tira esse Y previsto do meu ponto real, eu gero o resíduo. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui nesse resíduo é a distância da minha observação até o Y que seria predito pelo modelo, tá bom? E ele ainda me dá os resíduos padronizados, transforma esses resíduos em percentis, né, para a gente poder fazer aqui aquele gráfico qqplot, tá? Vamos achar aqui os gráficos que ele me dá.
Então, eu pedi, né, a plotagem dos resíduos pela variável, então veja que a gente também fez esse gráfico lá no R, em que aqui simplesmente a gente está olhando como que esses resíduos variam em torno da linha média, que seria o zero, tá? E um gráfico de plotagem normal, que é justamente o gráfico que faz essa relação, né, dos percentis da amostra pelo valor real de y, mas que também eu fiz essa análise para vocês lá na aula de regressão, tá? Então veja que os dois softwares nos trazem essa análise estatística, uma um pouco diferente da outra, mas que as duas nos levam às mesmas respostas, tá? De que esse meu modelo, ele apresenta significância. Existe realmente uma influência linear da dose de vitamina C sobre o crescimento dos dentes, ok? Então, só transportando para cá, o que o Excel vai nos dar é um resumo dos dados, né, minha estatística da regressão, a análise de ANOVA, né, para eu ver quem que está influenciando mais a variação dos meus dados, né, quem que faz com que os meus dados ocorram da forma que eles ocorrem, se isso é normal, é uma variação ali que ocorre mesmo, é o acaso, né? Nesse caso, eu teria aqui a variância dos resíduos muito maiores do que a da regressão, ou se não, se realmente tem alguma coisa influenciando, forçando aqueles dados a se comportarem daquele jeito. E nesse caso, a regressão teria uma variação, né, uma variância maior do que o acaso, que é o que aconteceu no nosso modelo, tá bom? Então é isso, galera. Eu espero que agora, né, tenha ficado um pouco mais claro, né, esses dados que eu só tinha mostrado lá na análise de regressão, tá bom? E que a gente consiga fazer uma boa análise estatística dos nossos modelos lineares. Até mais!